vídeo em que eu fiz sobre as fases da obediência, eu expliquei que a criança obedece quem ela admira. Não existe obediência se não tiver admiração. Por que isso acontece? Porque se a criança não admira de verdade você, ela não quer fazer o que você está dizendo porque ela não concorda com o que você diz. E não que a criança tenha que concordar ou discordar de você, não é esse o caso, não é um julgamento de valor de bom ou mal, quer e não quer. É uma questão de se a criança te admira ou não, é uma questão de como a criança olha para você. O adulto admirável é aquele que sabe ter firmeza e afeto nas medidas certas, é aquele que sabe usar as ferramentas de educação, é aquele que sabe ser razoável nos seus pedidos, é aquele adulto que verdadeiramente eduque. Para educar ele não precisa ser tirano, para educar ele não precisa ser autoritário, ele não precisa bater, ele não precisa gritar, ele não precisa ameaçar a criança porque ele sabe educar de verdade. Se você tem que apelar para essas ferramentas do descontrole, significa que está faltando ferramentas verdadeiramente boas para você guiar aquele comportamento, porque quando você tem ferramentas o suficiente para educar a criança de uma forma positiva, você não precisa gritar com ela, você sabe o que você tem que dizer na hora em que você tem que dizer, do jeito que você tem que dizer, sem precisar gritar. Gritar não é fundamental no processo de educar. Bater não é fundamental no processo de educar. Ao contrário, quanto melhor você souber educar, menos você faz esse tipo de coisa. Ao ponto de que você simplesmente não faz nunca. Você não bate nunca, você não grita nunca, porque não tem necessidade. E porque você sabe aplicar outras ferramentas. O adulto que tem essa consciência, o adulto que tem essa maturidade e essa inteligência, são os adultos que as crianças admiram. E sim, as crianças, elas passam por esse processo de admirar ou de não admirar. Ela olha para o adulto como se fosse um super-herói e pensa, eu quero ser igual a você, porque eu vejo nos seus comportamentos um benefício enorme para mim, para você e para os outros. É aquele adulto que sabe ser razoável, que sabe ser gentil, que sabe ser honesto. E a criança identifica isso, e a criança busca por isso. Ela quer se espelhar nessas pessoas. Muitas vezes a criança acaba se espelhando em pessoas que não têm um comportamento tão legal, porque de alguma forma essas pessoas que não têm um comportamento tão legal criaram um vínculo suficiente com essa criança, viraram um adulto referência dela, e mesmo aquele comportamento não sendo tão legal, a criança acaba reproduzindo porque é aquilo que ela conhece, aquele é o universo que ela vive. Para você ser o adulto admirável, você também precisa ser o adulto referência e vice-versa. Não são a mesma coisa, embora sejam parecidas. O adulto admirável é aquele que tem um comportamento admirável, em que uma pessoa que você consegue olhar e falar, poxa, essa pessoa é tão gentil, essa pessoa é tão simpática, essa pessoa é tão madura, essa pessoa tem tanto controle sobre as emoções dela. Esse é o adulto admirável. O adulto referência é aquele que cria vínculo com a criança. Ele não necessariamente precisa ser admirável para criar vínculo com a criança, mas quando você junta essas duas coisas, você encaixa com uma perfeição tão grande em que a criança vai admirar você e seguir as suas orientações e imitar o seu comportamento. Ou seja, tudo de bom que você está mostrando para essa criança é o que ela vai reproduzir. Automaticamente ela vai ser uma criança obediente, ela vai ser uma criança comportada, porque ela está admirando e se espelhando em você. Então é importante no processo de educação você ser o adulto referência e você ser o adulto admirável. Aí você vai me perguntar, tá, e quanto tempo eu preciso passar com meu filho para eu chegar nesse ponto? O que eu preciso fazer de fato para eu ser o adulto referência e o adulto admirável? Seguir os 3 pilares da educação. O primeiro é criar conexão. O melhor jeito de criar conexão com a criança é passando tempo de qualidade com ela. Quando eu falo tempo de qualidade, é realmente qualidade e não quantidade. Você não precisa passar 8 horas do dia com o seu filho, você pode passar 1 hora só, desde que essa 1 hora tenha qualidade. Tem muitas mães, por exemplo, que não trabalham fora, que estão o dia inteiro em casa com as crianças, mas não estão de fato dando atenção para os filhos. Ela vai lavar roupa, ela vai lavar quintal, ela vai lavar louça, ela vai fazer comida. Todo esse tempo em que ela não está de fato com a criança, não é tempo de qualidade. Vocês estão dividindo o mesmo ambiente, mas vocês não estão inseridos no mesmo contexto e com conexão psicológica. Lembra que eu falei disso? Que você precisa estar entregue emocionalmente? Então, não é lavar roupa enquanto a criança assiste desenho na sala. Isso não é tempo junto, isso não é tempo de qualidade. Vocês estão apenas na mesma casa e isso não significa nada para a conexão que você precisa ter com o seu filho. O tempo que eu falo que seria o mínimo ideal para se passar com uma criança é de pelo menos 1 hora por dia, que você tire 1 hora do seu dia para você estar entregue emocionalmente para o seu filho, ouvir o que ele tem para dizer, sentar no chão e brincar junto, fazer um carinho, dar atenção para essa criança sem estar com o celular na mão, sem estar pensando em outra coisa, sem estar realizando outra tarefa. A parte legal e mais
mais fácil disso é que essa 1 hora que você vai passar com o seu filho, vocês podem fazer diversas coisas que vocês precisariam fazer de fato, só que com mais proximidade, com mais carinho, com mais entrega emocional. Pode ser, por exemplo, à noite, quando você chega em casa e vai dar banho no teu filho. Aí você dá um banho relaxante na criança, brinca com a criança, escuta a criança, conversa com a criança, põe na cama, lê uma historinha antes de dormir. E aí você completa aquele seu momento de criar conexão com o seu filho, fazendo as coisas que precisa fazer do dia a dia. Não precisa ser 1 hora em que você vai necessariamente sentar no chão para brincar com o seu filho, embora isso seja muito legal e muito recomendado. Mas se hoje você não tem esse tempo, tudo bem, você pode usar o tempo que você tem. Se você só tem tempo de manhã, tá bom, toma um café da manhã junto, leva o seu filho para a escola, vão conversando durante o caminho, vão reparando nas coisas em volta. Ah, eu tenho tempo na hora do almoço. Ok, almocem juntos, preparem a refeição juntos, se puder, senta no chão um pouquinho para conversar com a criança. Então você encaixa esse momento na hora em que você estiver disponível, na hora em que você estiver junto com a sua criança. Não precisa ser, tem que ser das 4 às 5 da tarde para brincar de carrinho. Não é engessado, não é uma coisa rígida, é uma coisa maleável que vai de acordo com a sua rotina e com a sua realidade. Mas ela precisa acontecer e ela precisa ser diária. Por quê? Porque tem que ser repetitiva. É o que eu falei da plantinha. Se você não rega, ela acaba morrendo, ela acaba murchando. Então a conexão com a criança segue esse mesmo processo. Você repete diariamente, da forma que você puder, mas desde que seja todos os dias. E aí, se em algum momento, se em algum dia você tiver mais tempo disponível e conseguir ficar mais tempo com seu filho, legal, você fica o dobro, o triplo do tempo, que também não vai fazer mal nenhum, mas desde que você esteja todos os dias regando aquela plantinha para que ela continue crescendo firme e forte. Então, o tempo de qualidade é que cria conexão e não tem a ver com a quantidade. Você tem que entender que o importante não é você ficar muito tempo com o seu filho, é você ficar um tempo produtivo com o seu filho, entregue para o seu filho, para você atender o primeiro pilar da educação, que é a conexão. Dentro do primeiro pilar da educação, que é a conexão, eu falei antes de que você precisava ser uma pessoa gentil, que você precisava ser uma pessoa gostosa de se estar presente. Existem pessoas que a gente gosta da presença e existem pessoas que a gente não gosta. Se a pessoa é agressiva, se a pessoa é mal educada, se a pessoa grita, se a pessoa bate, se a pessoa está o tempo inteiro de cara emburrada reclamando de tudo, essa pessoa não vai ser agradável para ficar na nossa presença. Nós não teremos interesse em ficar com essa pessoa. O mesmo acontece com a criança. Se você tá sempre irritada, se você tá sempre explosivo, se você tá sempre gritando, se você tá sempre cansado, se nada pra você tá bom, a sua criança não vai ter prazer em ficar com você. Então esse tempo que você vai ter com seu filho não vai ter qualidade automaticamente. Então você precisa estar com a sua criança num contexto em que você esteja calmo, em que você esteja tranquilo para estar com ela. Eu não tô dizendo que antes você precise fazer 30 minutos de meditação, mas chegou em casa e vai ficar com seu filho, ok, deixa os problemas de lado durante o tempinho, brinca com a criança e depois você volta a pensar na sua vida, até porque naquele período em que você estiver com a criança, nada vai se resolver, você não vai conseguir resolver toda a sua vida dentro daquele período, então aproveita aquele momento e esteja com o seu filho, e é importante que para que isso aconteça, você tenha as ferramentas de educação, porque se você está educando batendo, se você está educando brigando, se você está educando a base do grito, automaticamente você vai ser mais irritado, mais estressado e a criança não vai ter tanto prazer em ficar na sua presença, porque toda vez que ela está com você, ela é tratada com agressividade, ela é tratada à base dos berros e isso não é legal, você não iria gostar, a criança também não gosta. Então, quando você tem as ferramentas nobres de educação, você consegue passar tempo de qualidade com seu filho sem precisar ficar brigando com ele, gritando com ele o tempo inteiro, batendo nele, ameaçando ele, faz isso, não eu vou te bater, faz isso, não eu vou te pôr de castigo, porque isso está perturbando o vínculo de vocês. É imprescindível que você tenha as ferramentas de educação para você ser de fato o adulto admirável e o adulto referência. O adulto que é admirável não é um adulto descontrolado que grita, que bate, é um adulto que sabe o que está fazendo e que aplica as ferramentas no momento certo da forma que precisa. Eu criei muito recentemente um e-book com 16 dicas práticas sobre como educar as crianças, sobre como acabar com o mau comportamento sem você precisar gritar, sem você precisar brigar, sem você precisar apelar para a tirania e para o autoritarismo. Então eu ensino 16 ferramentas práticas, são coisas que você consegue aplicar no seu dia a dia, para você ter uma relação mais amigável com seu filho e conseguir educá-lo de uma forma não violenta, de uma forma com firmeza sim, mas ao mesmo tempo amorosa, que vai preservar tanto o psicológico da
sua criança, quanto a paz dentro da sua casa, porque ninguém gosta de viver em pé de guerra. Esse e-book está disponível no meu site, você encontra o link tanto no meu Facebook quanto no meu Instagram. Eu também vou deixar para você o link na caixinha de descrição. Ele é um material 100% gratuito, você baixa, você consegue ler no seu celular, no seu computador, no seu tablet, no seu iPad ou no que for. Ele possui 2 horas de leitura, então não é uma leitura muito demorada, você consegue ler ali relativamente rápido e aplicar as ferramentas. Eu ensino nesse e-book também como aplicar as ferramentas, eu dou um passo a passo, olha, você começa aqui, aí você faz assim, faz assado, eu dou o passo a passo todo para você, porque eu sei que quando a gente está iniciando nesse mundo, né, do educar sem violência, parar de bater, a gente fica meio perdido, não sabe o que vem primeiro, o que vem depois, o que eu faço nessa situação, quando que eu sei que eu vou usar cada ferramenta. Então no e-book eu explico isso detalhadamente. É interessante que você baixe esse material para você ter isso como suporte, porque aqui eu tô falando que um dos pilares da educação é você ter as ferramentas. Então eu vou te fornecer essas ferramentas gratuitamente no e-book. Ali naquele e-book eu forneço 16 delas, mas existem outras, existem muito mais, vão muito além de 16 ferramentas, e eu também trago essas ferramentas nos vídeos em que eu gravo. Então se você der uma olhada no meu canal no YouTube ou na minha página do Facebook, você vai ver que tem vídeos todos os dias, e em cada vídeo eu tô trazendo uma ferramenta diferente, em cada vídeo eu tô trazendo um pensamento diferente, um ensinamento diferente. Então isso vai complementar a sua base para você conseguir educar a sua criança.